Bem-vindos para mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, tá? E compartilhar com seus amigos se você gostar. Então hoje a gente vai falar do livro Somos Todos Adultos Aqui, da Emma Straub. E primeiramente eu gostei bastante da capa, né? Eu já falei isso antes, quando fiz um unboxing, mas mesmo assim. Bom, o que dizer desse livro? Antes de eu falar a história, eu tenho que dizer que no começo eu não gostei muito do livro e na verdade eu senti assim que tu tava lendo, mas tu não tava entrando muito na história deles. Porque assim, esse livro vai falar sobre a Astrid, que ela já é viúva, tem 3 filhos já grande, né? O Elliot, a Porter e o Nick. E aí ela vê uma conhecida dela, a Bárbara, ser atropelada por um ônibus escolar e aí ela começa a repensar toda a vida dela porque quantas coisas ela mentiu, né, durante a vida dela ali na de família, também assim, o que que ela deixou de falar, né? E aí ela percebeu que se ela tem vontade de falar uma coisa, ela vai falar. E assim me surpreendeu bastante vários acontecimentos. Um deles é que ela conhece uma amiga dela, que é a Bardie, que ela cuida de um salão de beleza e a Astrid vai lá toda segunda-feira para lavar o cabelo e tal. Mas tem mais coisa nisso. Na verdade, elas estão namorando, né? Faz uns 2 anos, só que elas não contaram para ninguém. E aí, depois que a Bárbara foi morta por ônibus, ela decidiu contar para a família dela. E o único que não gostou muito foi o Elliot, que é o filho mais velho, que é casado com a Wendy e tem 2 filhos gêmeos. E aí ele fica super revoltado no começo, ainda dizendo, ai, o que eu vou falar para as crianças, que a vovó tem uma amiga especial. E aí uma coisa que acho que foi a Porter que falou, que é a segunda filha, né? Que ela disse que não importa, tipo, as crianças não sabem se é gostar ou não. Elas só não vão gostar se o pai delas não gostar, né? Então a gente tem bastante assim o Elliot falando da vida, assim, que ele comprou um estabelecimento, assim, só que ele não contou pra ninguém. Por quê? Porque ali era uma cidade pequena. E aí sempre a mãe ainda tava super assim, valorizando o comércio local e tudo mais. E aí ele tava com medo de trazer algum outro comércio grande e isso causar um abalo ali naquela família, mais do que já tava, né? E ele tem várias revoltas, assim, de que ele queria ser advogado, mas no começo os pais duvidaram dele e ele acabou indo pro ramo da construção, né? E aí ele tava um pouco estressado e coisa. E eles nunca foram, assim, de demonstrar muitos sentimentos, pelo menos o Elliot, e puxou a Astrid, que eles não estavam, tipo, dizendo vários eu te amo e tal, eles eram um pouco mais frios. A Porter, ela é a segunda filha, ela tem uma fazenda de cabras, onde ela faz queijo, e ela decidiu que ela ia engravidar in vitro e ela não ia ter um marido para isso, então ela engravidou e tudo mais. Só que temos um aderendo aqui que é uma coisa que abala bastante a vida dela, que tem o Jeremy. O Jeremy é o primeiro amor dela da infância, namorados e tudo mais. E aí eles estavam namorando, ela ficou grávida, ela fez um aborto, ela não contou pra ninguém, acho que o único que sabia foi o Nick e o Jeremy, só que ela disse que ia dar um tempo com ele e não queria mais nada. Só que aí o tempo passou e o Jeremy já estava casado com 2 filhos. E aí, eu acho que foi 2 filhos. E só que eles estavam juntos. Tipo, eles estavam num caso ali faz tempo, bastante tempo. Aí depois se separaram de novo e depois começaram o caso de novo. Né? E a Potter sempre dizia que ele era legal com ela. Só que ela nunca pensava assim, será que ele vai deixar a mulher dele por mim e coisa, sabe? E aí no momento aqui do livro ele disse que sim, que ele não poderia viver sem ela. Aí, só que a Porter pensou assim, não, eu tô esperando uma filha e eu tenho que tomar juízo. Então ela terminou tudo com ele. Só que aí no desfile que teve da colheita, ela viu a mulher do Jeremy grávida, né, sendo que ele tinha feito a vasectomia, só que reverteu. E aí ele mentiu pra Potter, porque ele sempre disse que nem transava com a mulher e tal, e aí do nada apareceu que grávida, né? Ela ficou bem revoltada, a Astrid acalmou ela, ainda teve uma cena engraçada do Elliot e o Nick quase indo bater no Jeremy lá. Essa foi, tipo, quase o final do livro, mas foi engraçado. Temos o Nick, que é o filho caçula, ele é casado com a Juliette, e tem uma filha chamada Cecília. Sim, é Cecília o nome dela. E o que que tem? Acabou que eles tiveram que mandar a filha pra morar com a Astrid naquela cidade, porque deu um problema na escola dela. Qual que foi o problema? Na verdade, pelo ali o que a gente entendeu no livro, eu achei certo a atitude dela. Foi que a melhor amiga dela conheceu um cara na internet
E esse cara se passava por um adolescente, mas na verdade ele era um adulto. E a Cecília dizia que isso era errado, né? Mas a amiga não queria escutar, dizia que tem inveja, sabe? E aí, quando ela contou também, numa forma de brincadeira, essa amiga, que o cara trancou ela no apartamento e se masturbou quando ela tava do lado, umas coisas assim, sabe? Bem pesado. E aí ela decidiu contar pros pais e pra todo mundo, porque aquilo tava errado. Ela preferia ser chamada de dedo duro do que ver a amiga morta. Só que aí a amiga disse que ela tinha inveja, que ela tinha ido junto, sabe? Várias coisas. E aí ela decidiu, né? Os pais dela, na verdade, decidiram levar ela pra cidade. A Cecília ficou um pouco triste por os pais não terem lutado mais por ela e dizer assim que vocês estavam errados e tudo mais, sabe? Que a culpa teria sido dela, mas a verdade não era. E aí temos um outro personagem que entrou aqui, que é o August, que os pais dele têm uma loja assim de coisas, antiguidades e tal. E ele sempre vai para um acampamento de verão. E lá ele consegue ser realmente quem ele é, que é o Robin. E ele é uma pessoa trans, tá? Que ela gosta de se chamar Robin e no acampamento e com os pais ela consegue falar a verdade, só que ali com os outros, ele para todo mundo é ele, o August. Só que aí ele acaba contando pra Cecília que ele gosta de, né, de vestir de mulher, que é isso que ele falou pra ela, que ele era uma garota que nasceu num corpo de um garoto, né? E aí tava indo tudo bem, só que aí vem a Sydney, que é a filha do Jeremy, e né, que tá estudando com eles ali e acaba zoando com algo. E a Cecília não deixa isso passar e dá um soco na cara dela. E aí dá tudo uma treta de novo, assim, de a galera, não sei o que, só que toda a família ficou do lado dela porque entendeu que ela tava defendendo um amigo. Tanto que na colheita, o August, o Robin, no caso, quis se vestir, né? Colocou o vestido e tudo mais, se maquiou e foi lá em cima do carro alegórico com todo mundo. E aí os pais estavam chorando, todo mundo apoiando, entende? Então isso foi muito bom e aí todo mundo empolgado, né? E basicamente o livro é disso, eles contando as coisas que acontecem. Temos a Astrid tentando chegar nos filhos dela para ser mais sincera com eles, para falar mais sobre tudo com eles, dizer o quanto ama eles, só que ela sempre teve dificuldade de falar isso e agora mais ainda, né, porque ela não é acostumada, mas ela começou a falar assim para as outras pessoas que, né, começou a ser mais sincera e mais junta ali com todo mundo, então foi um momento bem especial. E na verdade, sim, o livro é bastante, né, grande, acho que tem 350 páginas. Só que assim, basicamente o livro fala sobre isso que eu falei anteriormente. Não é muita coisa, é mais eles falando assim, questionamentos de vida, ou as escolhas que eles tomaram, né, na vida deles e que levou eles até lá. E aí tem tudo assim, vida, mulher solteira, o que fazer, né, com o caso da Potter, a aceitação dos filhos, do neto, de todo mundo com a Astrid e a Birdie. E aí a galera, tipo, pensando assim que ela queria ser feliz, que mesmo que ela era diferente, sabe, a felicidade que ela tá sentindo, que ela nunca pensou em trair o marido, mas de vez em quando ela pensava numa mulher ou um homem diferente, mas logo isso passava, sabe? Então, mas ela foi casada por muito tempo e ela pensa que também pensava bastante o que o marido dela teria pensado, que ele era um bem sensível, então ela não teria dito que gostaria de ficar com outras pessoas, né, enquanto ele estava vivo. E também se não fosse a Bárbara ter sido atropelada, ela também, quem sabe, não teria essa revelação da vida dela, que ela teria que ser sincera, né, com as pessoas e tudo mais, então, né. Também temos um ponto interessante aqui, que foi que a Bárbara uma vez ligou quando ela tinha 14 anos, ficou pra Astrid dizendo que viu ele e um outro garoto se beijando. Foi lá e falou, né, pra ele, tipo, no presente, que sobre isso, e ele disse que isso não ligava, que ele estava chateado, era que os pais disseram que ele não era capaz, mas ele era, né? E aí ela se desculpou e ela também falou assim, nossa, eu deveria pensar melhor tudo que eu fiz que poderia ter magoado eles. Então o livro falou sobre isso, sabe? Pra vocês terem noção. Resenha foi nada porque era muito pouca coisa, entendeu? De falar assim de reviravoltas e tudo mais. Era mais, como eu disse, eles pensando sobre as atitudes deles e resolvendo alguns casos e tentando fazer com que a família fique unida mais, assim, sabe? E sendo mais sincero com a família, que a família sempre vem primeiro e as coisas assim, sabe? Um dos pontos negativos que eu não gostei foi que o capítulo era muito curto e era
cada personagem tinha um pensamento em cada um capítulo. Então, tipo, por exemplo, primeiro vinha Astrid, depois vinha Porter, depois vinha Elliot, depois vinha Nick, depois vinha Cecily, depois vinha a Astrid de novo. Aí, sabe? Era uma confusão de pensamento, era todo mundo junto. E eu acho que eu não me apeguei tanto aos personagens, assim, porque a história foi muito breve, sabe? A gente não adentrou tanto na vida de uma pessoa. A gente sempre estava ali nos acontecimentos junto, tipo, acontecia uma coisa no ponto de vista de uma pessoa e depois passava para outra, ela contava essa coisa e aí puxava coisa do passado pensando sobre o passado. Então é mais assim um livro de adultos repensando suas vidas e crianças pensando sobre o futuro e como elas querem ser vistas, sabe? Então é basicamente isso que fala o livro. E então eu acho que, não sei, eu nunca li Emma Stone, então eu não sei como é que ela escreve, mas, tipo, se é só assim que ela escreve ou coisa, mas eu achei que ficou um pouco, não sei, eu não consegui me apegar tanto aos personagens como eu me apegava em outros livros, né? Então é um ponto negativo. E eu vou ver quantas estrelas eu vou dar para esse livro, porque é um livro que eu não gostei muito, porém aborda temas muito importantes de uma forma muito legal. Então isso é um ponto muito positivo, né? Então vamos ver o que eu vou colocar de estrela para esse livro. Termina, na verdade, com a Astrid e Birden indo num cruzeiro, que basicamente, pelo que entendi, a maioria era mulheres, né? Tanto que o anúncio dizia 1.200 lésbicas, um negócio assim, e daí elas foram super animadas, né? Viajar e aproveitar, e aí os irmãos ficaram em casa se ajudando, né? Ajudando a Porter com o filho sozinha e com a fazenda também. E aí dá pra ver que, pelo menos no final, eles começam a ficar mais unidos do que eles eram, né? Porque eles não eram tão unidos no passado e agora eles estão se unindo. Então foi isso sobre esse livro, bem curtinho a resenha, né? Porque, juro, não tem muita coisa pra falar aqui, senão eu ia ficar desvendando o sentimento de cada pessoa em cada momento da existência. Então, sei lá, não acho muito interessante falar sobre isso, mas é um livro interessante de se ler pra pensar em algumas coisas da vida, né? Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.